Fala galera, mais um de cara pro Duque, sensacional, vamos pra cima. O programa vai evoluindo, eu sempre falo que sou fã de condomínio, síndico, administradora. E os conteúdos que eu venho trazendo são pertinentes para que você entenda o que é o mundo condominial, como ele se estabelece, qual é a principal nuance de sucesso desse segmento que é diferente de muitas coisas, né? Quem segue aí o canal vê que eu trago síndicos, advogado, engenharia e tudo mais, e cada dia tem uma história fundamental. E hoje estou muito feliz, primeiro que é um repeteco de uma pessoa que eu tenho um carinho imenso, e o segundo que é uma especialista, e a gente vai falar muito de... Pode falar de ambiental? Também. Alguma coisa nesse sentido? Sei lá, vamos entender o que é? Eu estou aqui com o Edmilson. Primeiro eu vou por você, né? Para variar, né? Para variar. E a Luciana, né? Você está bem? Vocês estão bem? Eu estou muito bem. O senhor sabe, senhor Duque, que eu promovi a Príncipe, que é uma alegria estar contigo novamente. Mas é muito bom. O tema de hoje, eu sou, para quem não me conhece, Edmilson Hornhardt, o conhecido como síndico honorário. Duque, o tema que nós estamos trazendo hoje, o paisagismo, eu estou aqui com a Luciana, que é minha partner, ele é atualíssimo. Mas eu sou simplesmente o assessor e passo nesse momento, com a sua permissão, meu mestre de cerimônias, sem dúvida, a palavra para a Luciana Leão. Luciana Leão, seja bem-vinda. Muito obrigada, Duque. É um prazer e uma honra estar aqui com vocês. Você já fez algum podcast? Já, né? Fiz. Esse aqui é diferente. É. Porque é aqui, ó. Eu falo que é sala de estar, tá? E aí se apresenta, por favor, e a gente vai entrar nesse tema que é fundamental. Tá bom. Eu trabalho com paisagismo já faz 20 anos e nos últimos 15 anos eu tenho feito assessoria para condomínios. Então, a gente conversando, né, é um assunto muito pertinente, porque quando eu entro para fazer essa consultoria para o condomínio, o olhar que eu tenho é... Como que é visto o paisagismo dentro, né? Quando alguém assume para ficar como síndico, mesmo toda a equipe diretiva ali do condomínio, você tem um olhar diferente do que ele realmente representa, né? Simplesmente fica aquele jardim que sem propósito, todo mundo desce as plantas e você não tem um projeto, e quem tem um projeto às vezes acaba perdendo em função de não ter direcionamentos, né? E aí entram leis, entram várias coisas que a gente vai estar discutindo aqui um pouquinho para todo mundo entender. E é bacana o que vocês estão falando, porque minha concepção, tá. A palavra paisagismo tem um sentido, para mim, de harmonia, de aconchego, de identidade, porque o verde, numa cidade como São Paulo, por exemplo, onde a gente só encontra cimento, é muito gostoso quando você se depara num ambiente que tem jardim. Sim. Tem flor. E o condomínio é teu lar. O condomínio é o espaço onde você vai ter a sua identidade, preservar a sua paz, né? Mas ele é confrontado, o paisagismo, com... é um jardinzinho. Sim. Mas ele não entende essa engenharia. É. Né? É muito mais do que um aglomerado de plantas ali, né? É muito mais. É muito mais que isso. E são coisas até que a gente queria mesmo trazer aqui, alguns tópicos, né? Primeiro que, assim, tem uma pesquisa que fala, principalmente o paulistano, ele vive 90%, a maior parte, vamos lá, 90% do seu tempo em área construída.
E aí você pensa, né? Durante a pandemia, a minha área ela cresceu muito em virtude disso. Por quê? Porque as pessoas não ficavam nas suas casas, né? Trabalhavam o dia inteiro fora, saía, chegava para dormir. Assim, a maior parte dos meus clientes são assim. E aí, quando veio a pandemia, que se viu obrigado a ficar dentro da casa, falava assim: nossa, eu não tenho nenhuma vegetação aqui. Nossa, as pessoas estão em prédios, estão olhando dentro do meu apartamento. Aquele contato com a natureza, né, foi cortado drasticamente. Então, se você pensar que, sei lá, os humanos vivem a mais de 600 milhões e a menos de 10% a gente está nas cidades, você tirar isso de uma hora para outra, o que impacta, né? Impacta no estresse, impacta na produtividade, impacta nessas doenças, e a gente é bacana falar sobre isso, porque a gente está em Setembro Amarelo, né? Nessa questão da saúde emocional. É triste. É triste. Então, assim, quando você restaura essa conexão, né? Na verdade, você está trazendo saúde, né? E trazer essa saúde é tão importante, né? Porque você vem num estresse danado da rua, né? E eu acho que tem um time aí, sabe? Você pode me corrigir. Quando você entra numa casa que tem essa energia, parece que é um divisor realmente. Eu paro aqui, ó, pá, e eu vou ter um sentido diferente, porque me traz essa conexão da família. Eu morei numa casa, mas pensa, minha mãe é polonesa, né? Meu pai é baiano, olha que maluco. Só tinha que ser eu, né? É uma loucura, né, Júlio? Mas que maluco, Olha né? o que deu. Olha o que deu. Judeu polonês com baiano de Ilhéus. Trabalhando com condomínio. E trabalhando com condomínio. Aí, né? E a gente morava numa casa, e a casa era de lado, que louco assim. Então, em cima era a casa, embaixo eles tinham uma malharia, né? Tá. Era a fábrica. E a lateral toda, aí tinha pé de limão, chuchu, caqui, jabuticabeira. Tinha laranja, o caqui e tal. Mas isso na parte do fundo. Mas na parte da frente, então tinha essa parte da casa aqui, da fábrica, e tinha a descida da garagem. E olha, você me fez trazer uma memória afetiva agora. Que delícia! Que delícia! Que delícia! Tinha um pinheiro de 10 metros. E meu pai, todo ano, enfeitava esse pinheiro. Mas era um pinheiro natural, 10 metros, no meio lá, mas lindo, sabe? Bem desenhado, né? E ele enfeitava aquele pinheiro com a luz do Natal. Nossa, isso deve ter ficado. Cara, olha, você me... Que delícia! E aí você fala, então, mas olha como é que é legal. Você fala de paisagismo, me trouxe uma energia do passado, gente. Quando a gente fala... Edmilson do céu. É muito gostoso, né? Quando eu vou fazer um projeto para uma casa, na verdade, as pessoas falam, primeiro que assim, você precisa entender que estilo de jardim você vai colocar ali. Mas também, uma das coisas que eu busco muito é tentar entender se ela tem alguma lembrança emocional, justamente para trazer esse aconchego, essa recordação, sabe? Para você entrar naquele jardim e falar assim, não, é aqui. E eu estou falando isso para você, essa casa não existe mais. Mas eu estou materializando ela aqui agora, falando você. Imagina você que se você fosse, sei lá, eu mudei, Lu, tem uma área para jardim. A primeira coisa que eu traria era essa ideia do pinheiro. Do pinheiro. E tem um outro detalhe, aí a parte da frente era o quarto deles, né? Depois se dividia. Tinha uma bendita de uma dama da noite. Tem um perfume. E minha mãe falava assim, nossa senhora, essa dama da noite me dá tanta dor de cabeça. Porque é muito forte, né? Mas era bem robusta. Tá. Mas saía até na rua lá o cheiro. Você chegava, você sabia. Eu falei, mãe, mas se te dá dor de cabeça, por que você não corta? É óbvio, né? Não, filho.
Dama da noite lá. Mas Ué? é isso. Mas é isso, ó. Aí, Nossa, aí você muito bom traz. esse papo, Ó, né? aí Muito você bom. traz para a área condominial. A área né, condominial. que a gente está falando. Isso a gente falou de uma casa. Aí quando você vai procurar um imóvel para você morar, é uma diferença muito grande. Se você entra num imóvel que não tem um jardim estruturado Isso. ou não planejado, de um jardim que ele é planejado. Você vai escolher qual. E aí isso aumenta o valor do imóvel. Sim. Né? Então, tem outras pesquisas, né, que falam que um jardim bem planejado e tal, ele valoriza o imóvel de 15% a 30%. Então, assim, se a gente for falar isso para o síndico, né, a outra... Mas tem que trazer essa realidade para ele. Que realmente esse jardim vai fazer sentido para quem que vai comprar e valorizar. Sim. Porque ele não pode enxergar só como um jardinzinho lá. Quer Não falar é? coisa? Eu quero. Quer? Fale. Quero, porque senão não paro de falar. Não, mas é bom, é bom. Mas olha, voltando para a sua casa, olha o que me veio à mente. Garoto, lá em Limeira, que é a melhor e maior cidade do interior. Ponto. Naquela época você não tinha legislação ambiental. Então, meu pai e nós, os meninos, íamos para um determinado lugar cheio desses pinheiros altos, dos dois lados, caçar pintacilgo. Olha isso. Isso veio agora. Mas é realmente- o que traz, porque ó, eu vendo serviços. Tá. Isto. Facility, segurança, não é. Uma vez me deparei num condomínio, falando, Duque, você tem paisagista? Eu falei, não, eu tenho jardineiro. Não, mas eu queria, é só para regar lá tal. Eu falei, ó, sabe o que acontece? Você tem um paisagismo aqui. Imagina que você tem uma planta que tem que ser regada a cada um mês. O meu jardineiro talvez não tenha essa extensão de sabedoria e vai regar todo dia lá. Só que essa planta vai morrer, porque ela não foi feita para aquela situação. E aí, o que eu vou fazer? Você estraga o teu ambiente em detrimento de um processo... Então, procura uma empresa de paisagismo, que conhece o adubo, que conhece a planta, que vai saber ornar tal situação com tal situação para o negócio ficar agradável. Não adianta, gente. Então, acho que cada um no seu ambiente. Não tem... Existe muita diferença, né? Hoje, uma das coisas que eu busco, na verdade, é essa conscientização. Eu enfrentei muito isso, porque assim, falar, mas por que o valor... Por que eu preciso pagar esse valor se eu posso contratar um jardineiro que vai fazer o que você faz? Mas não vai fazer. Mas não vai fazer. Mas as pessoas não entendem. Não Por compra o exemplo, carro na farmácia, gente. não. Mas, por Não, exemplo... mas não é. Verdade, mas as pessoas, elas ainda falam isso. Após 20 anos de profissão, as pessoas ainda me falam isso ainda hoje. Então, assim, e assim, no condomínio, já que a gente está trazendo isso, o que você tem? Hoje você, para agilizar um processo ali, de não ter que lidar com uma empresa X, o que eles fazem? Eles contratam uma empresa só que tenha, sei lá, portaria, que tenha limpeza, que tenha jardinagem, né? Sim. Só que aí ele coloca, não é o principal. Não é o core dele. business dele. Não, então ele tem um jardineiro que vai podar? Vai podar. Ah, ele tem um jardineiro que vai molhar? Vai molhar, mas não tem essa visão estratégica de harmoniosa, como a gente falou, mas também que está preocupado com uma redução de custo ali, porque se eu tenho uma irrigação adequada, eu vou também economizar, eu posso chegar a economizar até 30% de água. Se eu tenho, se eu estou verificando a questão das árvores, eu vou ver se tem uma árvore que está com problema ou não, se que precisa de traz intervenção. inseto ou não. Por exemplo, você falou da dama da noite. Por exemplo. Não dá para colocar uma dama da noite na feira do condomínio, vai matar o primeiro andar todo. Então, mas pior do que isso, cara vai Duque. aguentar. Mas mais do que isso, a dama da noite, o polinizador dela, você sabe qual que é? Não, então, você vai me ensinar. Então, boa, me ensina. Boa. O polinizador da dama da noite é o morcego. É mesmo? É o morcego. Ele é atraído pela cor e pelo cheiro.
Olha, já traz o bicho lá. Isso. Entendeu como é que é? Você vai ter que comprar o estilingue. Mas também o morcego, será que ele pega escorpião? É, bom. Não, porque de repente é um contra-ataque no negócio. Não, mas você entendeu como é que é? E eu tenho, então assim, eu vou observar, né? Então. Se eu devo ter uma dama da noite, em que lugar? Eu até posso ter em algum lugar do condomínio, mas em que lugar? Por exemplo, a gente fala muito, na área da piscina. As pessoas gostam muito de flor, né? Mas na área da piscina... Então, só que eu não colocaria numa área que tem a circulação de criança, por exemplo, nada muito florido. Por quê? Porque chama abelha. Então, eu tenho chama esse... abelha. E tem outro lugar que cai muita... IP, na empresa IP. lá. O IP, gente. Não, o IP é gente, sensacional. Tem um IP tá amarelo. arrasando, Vou tirar ele uma foto lá e vou mandar para vocês. Tá arrasando esse ano. Ele tá Então eles têm a sua... Mas também, por outro lado, suja tudo. Cai, mas eu acho que o sujar faz parte do processo. Faz parte do processo. Mas, assim, a construtora... Diga. Eu vou falar de construtora de uma forma muito respeitosa. Tá. Mas eu falo até com pedido. Quando vai construir alguma coisa, chama um especialista de segurança. Porque às vezes o cidadão coloca a guarita 10 metros distante da rua. Não vê, tal. Porque é arquitetura, é design. Na paisagismo, você tem uma pedida de me dá uma dica do que eu tenho que fazer? Elas te chamam? Sim, eles chamam os profissionais, chamam para fazer o projeto, chamam. O que acontece é assim, é feito, e aí é pelo estilo de jardim, às vezes até contratam paisagistas de renome, até para valorizar aquele imóvel e tudo mais. Ok, eles fazem isso. E tem uma preocupação, tá? Com relação a isso. Só que, o que acontece? Conforme o tempo vai passando, porque assim, você não coloca, dificilmente você coloca uma vegetação adulta ali, né? Você coloca de um porte que já chame uma atenção, mas que ela não está no porte adulto, né? E aí o que acontece? Com os anos, ela vai atingir aquele porte adulto dela. Então, coisas que acontecem geralmente assim, porque ela estava menor, na hora da execução, acabam colocando um distanciamento que não é o indicado. Porque quando você vai plantar, você já pensa naquela planta adulta. É lógico. Por causa do espaçamento, por causa do raiz, problema com raiz, principalmente. Tal. Mas quando você está fazendo a execução para ter aquele impacto, você acaba, às vezes, colocando mais mudas mais próximas, para formar uma cerca viva. Você esquece um pouco do detalhe lá Isso. E aí isso pode dar problema no futuro. Outra coisa que acontece é, por exemplo, vegetações que foram pensadas num porte, você vai ter que mudar ela efetivamente daqui a uns anos de lugar, porque não tinha um sombreamento X, então agora tem. Então aquela planta que estava a pleno sol, ela passa aí a ser... Ela fica numa área com sombreamento, então ela não se desenvolve tanto. Aí o que vem um paisagista? E o que faria um jardineiro? O jardineiro limparia a área e falaria, precisa repor. O paisagista vai lá e fala assim, aqui não vai dar certo, você vai ficar trocando toda hora. Então, vamos fazer o seguinte? Muda para lá. Vamos fazer uma mancha ali, né? E aí, então, você tem um custo diminuído, porque você não vai ficar trocando toda hora uma coisa que não está dando certo. Entendi. Né? Tem que ter um estudo. Tudo tem um estudo. A construtora, ela chama. O que você acha de tudo isso? Não, o que eu vou voltar... Você mora em condomínio? Eu moro. Tem paisagismo? Não. Não. Eu estou junto com a Luciana para aprender. Para falar assim. Eu vou ser o paisagista do condomínio. Além de síndico honorário, síndico paisagista. Ele quer ser paisagista. Mas eu preciso voltar, desculpa. Não, volte. Quantas vezes for? Ao jardineiro que podou a árvore. Que não é culpa dele. Que este jardineiro não sabe da legislação. Isso é bom. E irá sobrar para a cabeça do síndico
uma multa ambiental se houver uma denúncia. Justamente, por conta do corte, corte. indevido de alguma vegetação que tem está controlada, por exemplo. Por exemplo, às vezes pode, assim, às vezes alguém pode ter pedido para o jardineiro ir lá fazer limpa, tira esses galhos que estão mortos, ou pode ser que algum síndico não conheça a legislação com relação a isso. Mas, assim, toda árvore, na verdade, o que acontece? Ela estando dentro da área do condomínio, do terreno do condomínio ou na calçada, o que acontece é assim, o subsolo não é sua propriedade. O subsolo é propriedade do município. Acabou. Então, se você cortou... Está errado. Está errado. Tem que pedir lá para o... Então, assim, você sempre... E aí entra a importância de você conhecer as legislações. Então, a gente fala, você não pode tocar numa árvore que tenha DAP, em São Paulo, que tenha DAP superior a 3. E aí você fala, Luciana, o que é DAP? O que é DAP? Eu ia perguntar agora, tirou da minha... né? Como eu sou pequena, o meu é menor, não é? É menor do que o Duque. Não, o meu DAP deve estar exponencial, né? Não, é porque é o diâmetro da árvore na altura do peito. Então, para mim, por exemplo, eu não posso... Então tá. Então, eu vou encostar lá, o meu vai no joelho, né? Pode ser, mas tá grande. Então, assim, maior que 3 centímetros de diâmetro, você não poderia mexer nessa árvore. Eu fui num condomínio uma vez que tinha até numeração. Tem, levantamento. As árvores, né? Hoje, não só isso, né? Mas a prefeitura, ela faz fotos via satélite. Então, assim, às vezes você fala, ninguém vai saber. Tá lá, não tá mais. Se alguém levar, ele obviamente não vai ficar olhando, né, na cidade, mas se alguém falar, não tem como fugir. Não, por quê? Porque ele tem imagens. E tem multa? Se no condomínio tiver oposição... Tem multa? Tem. Multa é pesada e você ainda tem que fazer compensação ambiental, né? De quantas tantas... Dependendo de que pela quantidade, o tipo, de quantidade... que tipo e qual era a idade, o tamanho. No próprio ambiente ou fora do ambiente? Olha, na verdade, a maior parte das vezes dentro do próprio ambiente. Então, você se livrou de uma como é que eu faço? E você com ganha... 10. Mas aí precisa... da orientação da subprefeitura. Você vê, olha a fala que como a gente chega numa curva de conversa importantíssima. Porque às vezes a gente está falando da estrutura só física, beleza, tal, tudo mais, né? Exposição. Mas aí tem a questão legal por trás. Sim. Então, que eu vou te passar agora. Que vai passar agora, né? Tirou a árvore, saiba que tem riscos pesados. Sim. Sem autorização. Sem autorização. Então, isso é uma lei de 98. 98. A lei 9.605 de 98, que é a legislação de crime ambiental. Então, no artigo 49, nós temos aqui: destruir, danificar, lesar ou maltratar, por qualquer modo ou meio, plantas de ornamentação de logradouros públicos ou em propriedade privada, que é o caso do condomínio. O que acontece com o síndico? Sério. Pena: detenção de 3 meses a 1 ano, ou multa, ou ambas as penas cumulativamente. No parágrafo único, ele me remete ao crime culposo, que é aquele que não tem culpa. Não tem intenção, né? Não tem intenção. A pena é de 1 a 6 meses ou multa. Então, quando eu disse do jardineiro que poda a árvore sem conhecimento até, o síndico irá provavelmente responder pelo que está escrito na legislação. Então, antes de qualquer ação, vá buscar informação, peça as suas autorizações devidas. Consulte a Leão Paisagismo. Justamente. Certo? Eu acho assim, às vezes é isso que a gente, no começo da conversa que a gente falou, no sentido de falar, é só um
um jardim. É um galinho. Entendeu? É alguma coisa. Então, assim, então você tem que olhar que, fora que vai valorizar o imóvel, fora que você vai ter ali avaliações melhores da gestão, enfim, porque você tem um condomínio, um jardim, um paisagismo bem cuidado e tal, você tem que tomar cuidado, porque se você não fizer isso, se você não cuidar, se, por exemplo, eu não posso podar, tá bom, mas caiu um galho, porque deu cupim, deu broca, deu alguma coisa e, eu não posso cortar. Ó, o pessoal não vai ver em casa. Deixa eu ver. Tô no interior. Que graça. Olha os filhotinhos. Olha aí, ó. Então, meus amigos lá, dessa cidade que vocês estão vendo aqui, que por conta de segurança eu não quero falar, Sim. tem entre várias plantas, um Habitante. suspenso lá, uma plantinha lá no vaso. Na coisa. Que é o E aí ninho. ela pôs um ninho aqui. O maridinho dela vem, regurgita a comida na boca dela, ela distribui para os A filhotes. natureza é sempre Se não houvesse esse vasinho, que a gente pode enxergar como vasinho de uma forma pejorativa, Sim. não daria vida para esse Tá passarinho. vendo? Mas é. E aí eu fiz questão de mostrar para vocês. Mas retomando. Com 3 filhotes. Gente, mas retomando, por exemplo, então se a árvore não está bem cuidada, deu cupim, deu broca e tal, caiu um galho. Eu não fiz nada porque eu não podia mexer. Sim, mas você tem que dar entrada na subprefeitura, na Secretaria do Meio Ambiente, do Verde e do Meio Ambiente, para falar que a árvore está daquele jeito. Porque senão você também responde por isso. Mas aí, por omissão. uma pergunta técnica. Diga lá. Vamos lá. Tem uma burocracia por trás muito grande. Você vê que nas chuvas de São Paulo Sim. aconteceram quedas de árvores, machucaram pessoas, os seus bens e tudo mais, principalmente o ser humano, que me me deixa muito mais chateado. E em alguns relatos estava lá todo um processo montado indicando que aquela árvore estava prejudicada e ia cair. Porque tem que ter os dois lados da moeda, eu vejo. Sim. Se eu tenho o ônus e o bônus. Eu não posso mexer porque eu tenho que seguir aqui. Sim. Mas se eu estou vendo que está iminente alguma situação de risco, eu assumo a informação para o órgão competente. Sim. E quando acontece e o órgão competente foi avisado e aconteceu o fato? Você tem defesa, né? Eu tenho defesa. Você Óbvio, tem defesa. isso é óbvio. Sim. Tudo bem. Mas hoje, por exemplo... Mas machuquei alguém. É horrível, né? É o risco. É horrível. Não, mas hoje... Hoje o que acontece? Desculpa entrar nessa seara, mas é importante. Não, é importante. Mudou um pouco. Eu acho que teve um ano aí, alguns anos atrás, que foi uma coisa absurda da quantidade de árvores que não foi? Que foi assim, uma coisa enlouquecedora. Que tem árvores antiguíssimas. Sim, depois disso, depois desse episódio, a prefeitura andou contratando, né, terceirizando muito essa questão da limpeza e das podas. A tal ponto que eu vou dizer para você que não teve nenhum processo que eu tenha aberto falando, está em iminência de que não risco, tinha sido que resolvido. 1 e 2 semanas não tenha sido resolvido. Porque quando você vai abrir o processo no site da subprefeitura, ou vai lá, enfim, dependendo do lugar que a árvore está, você coloca toda a situação, você coloca foto, você registra faz isso, tudo. registra. E se o caso for muito ruim ainda, eu falo para você, vale você entrar em contato com uma empresa que trabalhe com isso, que seja homologada da prefeitura, porque eles têm agrônomo, eles têm biólogos, e eles vão atestar que aquela árvore está com risco iminente e precisa ser cortada imediatamente. E ponto. E aí a gente vem para aquela questão de quem pode realizar a poda. Sim. Quem pode realizar a poda? Depois desse evento, quem pode? A poda de árvore pode ser feita por funcionários da prefeitura, de empresas contratadas. Que é a empresa de paisagismo. Ou tem não? umas que são especializadas nessas podas. Que vai entrar dentro do condomínio e vai executar o serviço. Isso. Mas ele é contratado. Ele é contratado. Então os moradores têm que saber que é um contrato. Perfeitamente. Vai abrir um bid, Isso. vai chamar as empresas, a concorrência ganha melhor e ponto. Isso. E também os funcionários das concessionárias de energia elétrica. Ah, não, isso. Porque
bombeiros Bombeiros. e a própria Defesa Civil. Então, se Então, for você na tem uma calçada, gama- se for na calçada, você não vai pagar. Não, Algum sim, desses você tem que dar entrada nos Ele vai processos. fazer. Né? Agora, para dentro, a prefeitura. intramuros, Intramuros, você vai fazer. recebe a liberação, mas você paga por isso, por esse serviço de poda. Eles não vão entrar e vão fazer a poda dentro do seu não terreno. vai fazer. Não, porque não. Apesar de que a terra é municipal, Mas a estrutura é privada. é privada. É a casa, é o Então, terreno assim, da pessoa. você tem que falar o que está acontecendo com as árvores dentro dessa propriedade. E se for na calçada, é a mesma coisa. Se a calçada estiver mal feita, o que vai acontecer? É a mesma coisa. Então, a árvore está na frente do seu imóvel, do seu condomínio, você tem que tomar conta. Entendeu? Você tem que avisar. Você tem que regar, você tem que adubar, você tem que. E eu vejo árvore, às vezes. Não, porque o negócio de segurança é muito louco, né? Muito. E eu não olho só intramuros, eu olho o perímetro como um todo, o vizinho, como é que é, não sei o quê. É uma análise de risco mais densa, vamos dizer assim. Aí eu vejo árvore, a árvore está aqui, tem um braço de árvore, né? Aí vai bem aqui, ó. Teve juro, o cara fez o muro. E ele fez o recorte da árvore, e o braço entrava. Tem vários, porque ele não pode tirar sem autorizar. Mas aí o cara tá lá. Aí ele pula aqui. É escadinha. É muito difícil. louco isso. Aí você tem... Então, mas você vê que se a gente colocar condensar tudo isso dentro de um processo, a segurança depende do paisagismo, Sim. que depende das suas situações de autorização, que depende... É um misto de um monte de coisa. É um misto. Pois é, a gente... Eu não consigo controlar o processo daquele muro, gente. Eu não consigo colocar nada. Se eu coloco uma cerca elétrica, ela cai, porque o galho cai. É complicado. Você entendeu? Então, eu tenho que chamar você e falar, me dá o que eu posso fazer? Tem que chamar você e falar... vai lá e entra com a tua carteirada de advogado e já resolve. Você entendeu como é que é? Você teria, nesse caso, o que eu pensaria? Eu pensaria, eu realmente tenho que entrar com um processo de pelo menos de cortar poda. a poda desse de autorização galho. da poda do galho. Por quê? Porque entra na questão de... Segurança. Não só segurança, dano ao patrimônio e tudo mais. É isso. Agora, é muito interessante você ver como a conversa vai... Não, a conversa flui demais. Você contrata Eu um jardineiro. Estou adorando. Contrata um jardineiro e ele não sabe o que é uma planta nociva. Você está trazendo muitas coisas. Legais. É bom. Eu sou estagiário. Mas o filme é maravilhoso, né? Você assistiu o Estagiário? Não. Assista. É você. Assiste lá e depois você me fala. Mas é isso. Mas tem que ter... Mas tudo bem. Mas beleza, vamos lá. Se eu te faço uma pergunta de segurança aqui, técnica, não é aquela pergunta banal. Você vai falar, Duque, eu não sei responder. Lógico. Qual é a minha obrigação? É te orientar. Sim. Sim. É te ensinar. Sim. Então, os profissionais que vão lidar com esse tipo de produto, ou serviço, enfim, eles têm que ser orientados. A questão é o quanto as empresas têm a disponibilidade de orientação. Você entendeu? Porque é fácil falar, coloca lá o fulano para fazer tal serviço. É um exemplo? Quanto desses últimos 30 anos, sei lá, se estou certo na idade, no tempo, os carros evoluíram? As pessoas estão realmente habilitadas a dirigir os carros que hoje têm uma tecnologia X, Y, Z? É uma pergunta que eu estou fazendo. A resposta é, foi orientado? Todo mundo é passivo de aprendizado. Né? Mas o seu Zé, ali da esquina, é meu jardineiro. Mas não tem que ser o seu Zé. Mas isso que eu estou dizendo. Mas não tem que ser o seu Zé. Pois é. Na verdade, Pois você tem que escalonar, né? Então, No sentido de que, assim, é a mesma coisa. Eu concordo com você. Eu vou construir um imóvel,
Eu sei que vai ter o pedreiro, mas eu tenho que ter um engenheiro responsável pela obra. Tá, mas aí o cara fala, eu sou mestre de obra e conheço mais do que engenheiro. Não é. Então, e não é. E não é. No Então, mercado de condomínio Vai tem cair isso. o negócio, Vai, gente. vai. Então, assim, é de quem está contratando também entender que existe uma hierarquia aí de conhecimento e o quanto... E responsabilidade. Responsabilidade. Então, assim, quando eu falo que a primeira coisa que eu pergunto, eu falo, tá, você tem... O seu jardineiro é próprio ou não? Como é que funciona aqui? E aí, se ele... E mesmo que seja próprio ou terceirizado, eu pergunto, tem um paisagista que acompanha? Ou só vem o jardineiro? Tá, o jardineiro. A maior parte das vezes, sim. Por exemplo, quando a gente faz manutenção, eu tenho uma periodicidade que eu preciso passar num condomínio que eu peguei a manutenção. Hoje eu já quase não pego manutenção. Eu fico mais com a parte de consultoria mesmo. Então, que é justamente esse trabalho de conscientização, de lá, eu vou lá e eu tenho esse olhar, eu faço o olhar do síndico ou do morador. Eu vou lá e faço todo o levantamento. Ele nem gosta da palavra, né, que eu falo que eu faço uma auditoria do jardim. Então, eu vou lá e eu falo tudo que não está tão bom, o que precisa ser feito com relação a tratamento, mudança das plantas de lugar. Faz um laudo técnico. Isso. E por último... Inspeção predial. Isso. Jardineiro, E por último, eu falo, bom, feito tudo isso, aí sim você investe em planta nova. Porque se você simplesmente investir em planta nova antes de fazer tudo isso, tudo você está jogando o seu dinheiro fora. É. Então, ao invés de você fazer isso, você contrata um profissional para fazer uma consultoria. Chama o especialista. E chama o especialista. Então, assim, e aí não precisa ser todo mês, né? Porque, assim, depende do condomínio. Eu tenho verba para isso, ou não tenho. Pode ser por demanda, pode ser a cada 4, né? A cada 6 meses. Ou um contrato fechado. Isso, mas chame alguém. Chame o especialista. Mas chame alguém para te orientar. Aqui no mundo de condomínio, eu acho que tem uma tendência... eu estou há 20 anos fazendo isso. Tá. Só de condomínio, mas os 38 como em outro lugar. Não precisa falar. Não vamos entrar né? Daqui a pouco quer saber minha idade. Já sabe, né? Estamos juntos ali, ó. Eu não, mesmo. Nós estamos ali, ó, parceiro. Não, eu comecei agora. Eu não quero saber de falar a idade aqui. Não, nem pode. Brincadeira. Só que brincadeira. A conversa estava tão boa. Pois é. Aí eu falo assim, o porquê que o condomínio, instituição, estou falando, não estou falando de síndico, nem de conselho, nem nada, não tem essa visão e vai buscar sempre o preço, gente. O jeitinho, não existe jeitinho. Não. Se eu der jeitinho, eu complico muito mais lá na frente. Hoje eu estava numa palestra de manhã que era assim, dos 3 Bs, né? Bom, bonito, barato. Então, você nunca vai ter os 3. Olha aí, Edmilson, você tem? Aqui, ó, tá aqui, ó. Tá ele aqui. Você nunca vai ter os 3. Ou ele é bom... Ou ele é barato. E barato, não. Né? Ou ele é bonito... Mas os 3 e não é bom? E não é bom. Dificilmente você vai ter os 3 B juntos. Então você tem que... Não, mas você tem que buscar uma equação. Sim. Porque vai ter o B+, o B++, o B-, o B mais o B. Então você tem que buscar uma equalização desses 3 Bs. Sim. Então eu vou buscar uma empresa que tenha seriedade, que saiba falar o não com educação. Sim. Não consigo fazer isso, gente. Porque eu gero expectativa e realidade. Sim. Mas aí vira para você o alecrim dourado e vira para você e fala, eu pago. Então, mas no meu caso eu já não aceito. Aí vai de profissional, né, gente? Porque eu falo, olha, minha missão aqui é te orientar. Se você vai fazer... Aí você está correndo risco. Não, mas aí, né? Mas então. Eu não compactuo. Eu não compactuo. Eu não compactuo, por exemplo. Beleza. Eu já saí. Não sou conivente. Não sou conivente. Agora, assina um papel aqui, porque eu faço isso também. Dizendo que você está fazendo o que você quer. Você tem que subir o muro lá. Não vou subir. Então, beleza. Assina que você não vai subir, isso é responsabilidade. Se alguém pular lá, é problema seu. Eu não quero participar disso. Porque não pode. É que está numa avalanche, sabe o que acontece? O fornecedor, ele está tão ansioso para vender para o condomínio, porque o condomínio virou uma mina de possibilidades. Sim. E, às vezes, de uma forma indiscriminada. Ele vai dar. Depois a gente resolve. O importante é pegar o contrato.
E não resolve, né? E não resolve. E não resolve. E queima o segmento, gente. É isso que é a minha opinião. Não, tá certo. Não, mas é o que eu ouço, né? Eu ouço muito, né? Falar, Sim. eu pago uma empresa, vem aqui, olha lá, não mudou nada. Bom, agora eu quero saber uma coisa. Ah lá, diga. Vocês vai acontecer um evento Sim. falando sobre Um curso. com um curso. É um curso. Posso abrir essa fala? Pode. Que é o curso que vocês dois estão juntos. Isso. Que vai acontecer dia 1 de outubro. Dia 1 de outubro. Que, se não me engano, eu vi alguma coisa já na rede social. Sim. Que Já tem um template lá. Tem. Um banner, né? Isso. Conta um pouco, porque a gente já está caminhando para o final. Passa rápido. O papo é bom, já vai passar rápido. Eu já tinha, né? Muita coisa ainda para. Não, mas aí a gente vai falar. Não, mas a que questão... aqui foi. Tem alguma coisa relevante antes de falar do curso? Eu colocaria que Duque, minha prof, o paisagismo ele está diretamente ligado à saúde mental do síndico e do condômino. A gente entende que tenho área verde, tenho saúde mental, tenho tranquilidade, tenho harmonia, diminui o estresse, Convívio social. convívio né? social, Isso. ensinamentos, Sim. a vida que se propaga, porque traz o morcego, traz a abelha, mas tem que traz viver. o passarinho com E o traz o ninho. passarinho com o ninho, Justamente. Boa. que é então, tudo. Então, e tem que ter uma pergunta que eu vou fazer. Dentro de um condomínio, qual é o percentual de concreto? Pode ser até besta que eu vou te perguntar, tá? E qual seria o percentual de área permeável? 80-20, 80 É que depende 70-30? depende muito da área que você está ali. Pode ser uma pergunta imbecil. Não é imbecil, porque tem leis para isso. Tem uma quantidade. Tem uma diretriz. Eu não posso te falar sim, agora, sim. porque você tem que ver a região que você está e você não pode mudar isso. É o plano diretor lá. Isso, você tem. Então, cada área... cada área... Zoneamento. Isso. Zoneamento. Cada área você tem uma percentual. Então é difícil eu te falar aqui. Mas uma coisa que é importante é o síndico saber que ele não pode simplesmente tirar aquela área Não permeável pode e se ignorar. metar. Não pode ignorar. Não pode, porque também é passível... De toda essa regulamento aí. Isso. Né? Se você perguntar lá onde eu moro em Champs-Élysées, aqueles prédios são antigos, nenhum tem paisagismo. Então, mas era uma condição de Antiga. outra época. Mudou. Eu não tinha nem nascido ainda. Mais ou menos. Mas assim, era uma outra condição. Era uma outra condição. Lógico. Né? Então, você, talvez, em detrimento disso, você tinha parques mais desenvolvidos, aí não precisava ali. Exato. Né? Hoje, acho que eu falo que o conceito de trazer o verde. Tem gente fazendo horta. Sim, tem muito. Sim, nas lajes. Isso. Que eu acho top demais. Que você precisa da maioria isso também você não pode mudar porque você quer, você tem que também Tem que ter a assembleia ali, e a tal. maioria e tal. Enfim, mas existe todo um contexto, é uma delícia. Porque a cabeça, acho que a cultura e tudo mais mudou e bem-vindo. Sim. Então, onde eu estou, onde tem vegetação, eu prefiro muito mais o interior do que o praia. Porque eu pego uma estrada para o interior, eu vou ver naquela vegetação. Aquilo me oxigena. Sim. Mesmo. Vou vendo, Me me acalma, vou vendo a vegetação, enfim. Então, ter essa consciência, ela é fundamental, principalmente, se a gente puder agregar isso ou não, NR01. Ah, sim. Sim. Pois é. Entendeu? Eu acho que isso é um conceito Psicossocial. Que está na NR1. Que está na NR1. Tá na NR1. Então, eu acho que são periféricos que vão ajudando as tratativas do bem melhor que é o ser humano. Certo? Sim. Certo. Sim. Boa? Sim. Boa. Muito, foi ótimo. Fechou. Voltando. Curso. O Curso. curso vai ser O dia curso. 1 de outubro, das 9 às 11h30. 1 de outubro cai numa Quarta-feira.
e vai ser dentro de um viveiro. A proposta é trazer uma conscientização para esse síndico no sentido de como ele deve fazer essas compras para não perder a equalização. Sustentáveis, responsáveis. Sim, justamente. Tá. E também para não ser enganado na hora da compra e da execução desse paisagismo. Perfeito. E essa é a primeira parte do curso. A segunda parte do curso, a gente vai fazer uma vivência nesse É uma viveiro. imersão, então. É uma imersão, porque a gente vai fazer um tour guiado pelo viveiro, onde eu vou estar falando algumas coisas e mostrando linda. espécies que é interessante você ter, plantas que são tóxicas, que de repente... Não me venha com a dona da noite lá, não. Eu tô aqui, olha lá, o que tá te esperando lá. Vamos dar uma mudinha para ele? Mas aí, isso aí tudo nesse dia. Nesse dia. Aonde vai ser? No Viveiro do Paisagismo São Lourenço. Fica no comecinho da estrada ali de Tapicerica da Serra, do lado do Terminal João Dias. Do João Dias ali. É pertinho. Fácil acesso, tranquilo? Fácil acesso, tem estacionamento, até metrô. Inscrições. Inscrições, está no Simpla. Simpla. Isso. Como é que está o texto lá, como é que chama? Condomínio inteligente. Condomínio inteligente. Paisagismo inteligente. Paisagismo inteligente. Você está me deixando louco. Paisagismo inteligente para condomínios. Tá. Qualquer coisa também tem nas páginas, @Luciana Leão Paisagismo. E o dele é difícil, porque. Edmilson Hornhart. Hornhart. Não sei por que as pessoas acham difícil, né? My Bruder sprechen Deutsch. Nein. My Bruder. My Bruder sprechen Deutsch. Eu falo muito bem alemão. Eu aprendi por conta dele. Eu falo Bier Shop. E eu acho ótimo que eu tenha pessoas que falem. Eu adoro. Uma língua forte. É bonito. Verdade. É bonito. É bonito e é imponente, né? Was ist das? Jawohl. É o primeiro curso, é importante falar. Que primeiro é o primeiro curso no Brasil de paisagismo para condomínios. Para condomínios. Essa conscientização. E isso vai ser uma evolução. Sim, sim. E a gente vai num crescente, né? Então, ensinando cada vez mais. Depois me manda o link, porque quando eu for fazer uma das chamadas desse episódio maravilhoso, eu vou colocar o link também para a pessoa clicar e já ir lá para se inscrever. Muito obrigada. Lembrando, pessoal, que sempre tem limite. Então, busca rápido, se inscreve rápido. São poucas vagas, na verdade. É muito seleto. Então, não adianta depois, chorar a margarida deitada lá. Né? Para não falar o leite derramar. Estamos em flor, fiz uma analogia. Então, vai lá e... Ou a dama da noite. A dama da noite. Não vem reclamar do cheiro da dama da noite. Então, se inscreve, acho que é importante. E todo esse conteúdo é fundamental. Sim. Ter vocês aqui foi magnífico. A alegria é nossa. Total nossa. Eu quero que você faça a sua menção final e o Edmilson na sequência e vamos embora. Agradecer. Fez sentido? Fez total sentido. Acho que é muito gostoso mesmo isso, da conversa, aí vai levando, né? Foi maravilhoso. E que as pessoas cada vez mais propaguem isso, dessa conscientização mesmo do que é o paisagismo dentro do condomínio e dos benefícios que ele traz e das responsabilidades, né, que o síndico está ali respondendo por ele. Perfeito. Veja, príncipe. Júri Príncipe. Isso está diretamente Adoro. vinculado à sustentabilidade, sensacional, ao ESG. Também. Lindo. E outra, nós não podemos esquecer que em novembro nós estaremos recebendo em torno de 100 países para o Eco 30. Sim. E tudo isso é um pacote que o Criador colocou à nossa disposição. Infelizmente, o ser humano está esquecendo da sua responsabilidade com a vegetação. Aí nós temos
todos esses temporais que daqui para frente, Pioram. nesse ano, pioram. Sim. Então, só me resta agradecer a você e alertar aos meus amigos síndicos da responsabilidade que cada um tem nessa célula que ele é o É coordenador. o ecossistema. Sim. Não é? Essa... Então, Excelência, meu príncipe, eu te agradeço. Tamo junto. Lindos. E é assim, eu fico muito feliz quando a gente traz esse tipo de conversa, essa evolução. E peço realmente que as pessoas assistam até o final, façam pergunta, Sim. sigam você. Claro que também o contexto do programa, ele tomou uma proporção que eu não imaginava, graças a Deus. Sim. Ele que comanda tudo. Porque eu tenho muito respeito com quem vem aqui. E eu sou testemunha. Você vai daqui a pouco você tem algumas pessoas que vão para música, vão escolher música, é a terceira vez que vai. Daqui a pouco você também tá. Não, E eu fico feliz porque gostou, porque sentiu credibilidade, Sim. né? Deu confiança, né? Meu príncipe, posso só para fechar fazer uma pergunta? Pode. Eu estou aprovado como estagiário? É muito. Muito. É um Sensacional, querido, é um querido. Que está aqui, ó, no nosso coração. Então, muito obrigado mesmo, tá? Gratidão, Tamo junto. Duque. Galera, ó, ESG, paisagismo não é só paisagismo, é qualidade de vida, é saúde, é responsabilidade, é o meio ambiente. Tá calor? Pede para a plantinha te ajudar. Isso. Entendeu? Então, gente, pensa nisso, assiste até o final, se inscreve num evento que não dá para perder. Tem é um tour, gente. É uma consciência, é pôr a mão na massa ali, é viver. Então, galera, muito obrigado, gente. Tamo junto. Me despeço do meu jeito, até a próxima.